Bem, na nossa sequência, nós temos aqui no verso 24, o anjo chega para Daniel e diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Esse número vai aparecer muitas vezes, né? Tipo, Daniel entendeu que o tempo do cativeiro era de 70 anos. Mas aqui, os 70 anos podem estar sendo uma simbologia dessas 70 semanas. Porque o anjo está dizendo aqui, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então não está falando de 70 anos, está falando de 70 semanas. E pelas dicas que o anjo vai dar, que ninguém conseguiria descobrir, nenhum ser humano conseguiria descobrir os parâmetros destas semanas se o anjo não tivesse trazido a revelação. Se não fosse uma revelação, nenhum ser humano jamais no mundo conseguiria, nenhum pesquisador jamais conseguiria identificar isso que acontece aqui. Então, o anjo está dizendo 70 semanas. Então, nós temos como semanas 7 dias, né? O anjo já deu a dica para nós não nos confundirmos, querer calcular a coisa natural. E nós chegamos à conclusão que trata-se de semanas proféticas, em que cada ano, né, cada semana é composta por 7 anos. Então, nós vamos chegar à conclusão de que isso aqui vai dar um número bem grande de anos. E nós vamos ver como o anjo explica esse negócio de uma maneira gloriosa. Então ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então, o anjo diz assim: o que está determinado, aqui, será o fim. O anjo diz isso. Vai haver um fim aqui. O que vai acontecer? Vai ser estabelecida a justiça, vai pôr fim aos pecados, enfim, as transgressões vão para o espaço, vai acabar as transgressões, e etc. O anjo vem falando, estão determinados, ou seja, existe um projeto de Deus que vai levar isso tudo adiante. Ou seja, o anjo vai mostrar para Daniel como vai ser o fim dessas coisas. Por quê? Porque Daniel está tomando conhecimento que ele está na simbologia da igreja do tempo do fim, como nós já vimos nesse mesmo estudo aqui. Então, ele diz, para selar a visão. O que é selar a visão? Por fim, expiar os pecados, selar a visão e a profecia. Selar a visão e a profecia significa que virá o cumprimento de alguma coisa que já havia sido anunciada. Por isso entra essa expressão, selar a visão e a profecia, ou seja, é trazer o cumprimento de alguma coisa que já foi dita, ou uma promessa feita, ou enfim, alguma coisa. Então o anjo está falando com Daniel e ele vai mostrar um tempo. Essa aqui então é a nossa linha do tempo, das coisas que vão estar acontecendo. E aí, irmãos, é o que nós vamos ver aqui. Ele diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Olha o ponto de princípio dele,
Ele vai aonde? Quem foi que restaurou Jerusalém? Quem restaurou Jerusalém? Neemias. Então ele vai lá, desde a saída da ordem, né? Foi Artaxerxes, um rei, Artaxerxes, alguma coisa assim. Então ele põe um ponto desde a saída, desde quando foi dada a ordem para a restauração de Jerusalém, ele diz: até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, quem é o príncipe? Quem é o ungido? Nós entendemos que seja Jesus. Então ele fala, desde que saiu a ordem para restaurar Jerusalém, até que Jesus fosse manifesto, ele diz 7 semanas mais 7? 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas e mais 62 semanas dá o quê? 69 semanas. Então ele vai dizer assim, ó, desde essa saída para restaurar Jerusalém até esse outro episódio, estarão cumpridas 69 semanas. Então o anjo já está deixando claro que vai ficar faltando uma semana. E nós já vimos, por tantos e tantos estudos, que esta uma semana que vai faltar, ela é igual a 7 anos. Amém? Nós já vimos que cada ano dessa semana profética, cada semana corresponde a 7 anos. Observe então, aí ele diz, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Então ele está falando que o ungido vai ser morto, quer dizer, Jesus vai ser pregado numa cruz. Estou falando daquilo que nós entendemos até agora, né? Se alguém descobrir uma novidade, se Deus revelar, se Deus nos abrir entendimento para outros episódios, nós estaremos dispostos a aceitar os outros episódios. Mas até aqui, o que temos compreendido é isso. O ungido, o Messias, é Cristo. Então ele fala da vinda desse Cristo, desse Jesus, do Messias, do ungido, e fala da morte, quando ele vai ser tirado. E ele diz que o tempo vai ser depois dessas 62 semanas. Então ele falou de 7 mais 62. Então ele dividiu o período aqui nos 7 e depois mais 62. E ele diz, depois dessas 62, especificando uma história até bem longa, ele diz, o Messias, o ungido, vai ser tirado, porque ele vai ser morto, já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ora, nós sabemos que houve sim um povo que destruiu a cidade e destruiu o santuário. Quem foi esse povo? Os romanos. Roma destruiu a cidade e o santuário no ano 70 depois de Cristo. Roma destruiu. Mas só que tem um detalhe que eu quero que você compreenda, que é dito duas coisas em uma única frase. O anjo diz assim, depois de 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Ou seja, Jesus vai ser morto e vai ser levado, não estará. Mas, na sequência, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O povo de um príncipe.
príncipe que há de vir. Veja bem, esse príncipe que há de vir não está no meio deste povo. Quem enxergou assim? Ninguém enxergou assim? Presta atenção nesta revelação. O povo de um príncipe que há de vir, o povo vai chegar e vai destruir a cidade. E esse mesmo povo é o povo de um príncipe que no futuro virá. É isto o que a Bíblia está dizendo. Não está dizendo que viria um povo e no meio deste povo estaria este príncipe. Não. Está dizendo que estaria um povo, nesse povo que vai destruir a cidade, ele já tem os seus líderes, os seus governantes, os seus estadistas, os seus soberanos, mas todos esses que são soberanos, que são líderes, imperadores, eles fazem parte do povo. E a revelação é o príncipe de um povo que há de vir. O príncipe está acima de todo este povo, dos líderes, dos soberanos, e ele não vai estar ainda no meio do povo. Ou seja, quem é esse príncipe que há de vir? É o anticristo. O que o anjo está dizendo? Bom, historicamente nós vimos que Roma destruiu a cidade e destruiu o santuário. Então, da onde virá o príncipe? Virá de Roma. Se alguém puder me provar o contrário, eu estou aceitando qualquer explicação. Isso aí já está me deixando doido. Então, o príncipe, se você não conseguiu enxergar que o príncipe não estava no meio do povo, vai orar, vai estudar, você precisa entender. O príncipe de um povo que há de vir, né? Quem destrói é toda aquela liderança, destrói a cidade e o santuário. Mas o príncipe, na verdade, ele não está ali no meio desse povo. Ele é um líder acima disso. E o príncipe há de vir. Porque ele poderia ter falado, ele poderia ter dito assim, o príncipe de um povo que há de vir. Mas ele não diz o príncipe de um povo que há de vir. Ele diz, o povo de um príncipe que há de vir. O anjo quer especificar para Daniel que um dia se levantará um príncipe. E diz assim, presta atenção no português aqui. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Eu poderia simplesmente dizer assim, olha, e o povo destruirá a cidade e o santuário. Um povo que vai aparecer, vai destruir a cidade e o santuário. Quando o anjo joga esse termo, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, ele está fazendo a separação dessa primeira investida da destruição da cidade e do santuário, com uma segunda aparição deste príncipe que há de vir. E este príncipe que há de vir é o anticristo. Nós vamos seguir mais um pouquinho aqui. E diz, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Aí diz o quê? Ele quem? Ele quem? Ele quem? O príncipe que há de vir. Ele fará firme aliança com muitos. Por quanto tempo? A semana que está faltando. Uma semana é a semana que está faltando.
porque até aqui, e ele já está falando da destruição da cidade, então ele encerrou as 69 semanas aqui, quando o Messias saiu, e ele está dizendo, mas depois esse camarada, ele vai voltar e ele vai fazer uma aliança uma semana, um príncipe aí, então quer dizer, da retirada do ungido, que se cumpriu 69 semanas, fechou-se, encerrou-se uma contagem, o templo, a cidade são destruídas e não está mais se contando a semana. E aqui ele está falando, depois o camarada vai surgir e vai fazer uma aliança por uma semana, por 7 anos que estão faltando aqui no 69, porque ele não diz 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O que aconteceu aqui? Quando Jesus foi tirado, parou de contar-se as semanas proféticas, abriu-se uma lacuna de 2000 anos para nós gentios sermos alcançados. Agora, depois que esses 2000 anos se encerrarem na era da igreja, haverá aqui 7 anos do reinado do anticristo, o príncipe do povo que há de vir. Então é isso. Mais uma vez que Daniel está nos apontando lá ao final, né? Ao final da história, como vai ser. Aí diz assim, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Veja bem que diz, ele tal destruir a cidade, o santuário, o seu fim será como? Num dilúvio. O que é dilúvio? Águas, muitas águas. As águas do dilúvio com Noé são as águas de juízo, né? Águas de juízo. Que condenaram quem? O mundo. E agora esse anticristo, mais uma vez, ele será destruído por águas de juízo. O que são essas águas de juízo? A palavra de Deus. A Bíblia não diz que a voz do Senhor Jesus é como o som de muitas águas? A Bíblia não mostra que a pedra sem mão foi lançada e a pedra não é símbolo da palavra? A Bíblia não diz, o apóstolo Paulo não escreve dizendo que quando o Senhor Jesus se manifestar com o sopro de sua boca, ele desfará o iníquo? Então aqui Daniel também está dizendo a mesma coisa, que o seu fim será como numa inundação, como num dilúvio, ou seja, com palavras poderosas, uma enxurrada de palavras, será neutralizado todo o esquema do anticristo que estará reinando. Então nós estamos nos deparando aqui com aqueles fins repetidamente mencionados por Daniel, na estátua, nos chifres, agora aqui nessa revelação do anjo, nas 70 semanas proféticas. Então, o que nós vemos para caminharmos ao nosso final aqui? Ele diz, no verso 26, depois das 62 semanas, será morto o ungido, quer dizer, Jesus vai ser morto e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. No ano 70 depois de Cristo, Roma invadiu Jerusalém, arrasou com tudo. E o seu fim será num dilúvio, tá? E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por apenas uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador. Abominações envolve muita coisa. Envolve homossexualismo, envolve idolatria, tal. E o que mais nós temos como referencial de abominações, senão a Igreja Católica? A Igreja Católica é uma representação de abominação fantástica. Se você examinar, né, o comunismo é uma aberração. Mas não está especificado tantas abominações no comunismo como está especificado no catolicismo.
catolicismo, a pedofilia é descarada, à vontade. No catolicismo, o homossexualismo é descarado. A prostituição, freiras e padres naqueles conventos, são aberrações em cima de aberrações. Há uns 15 anos atrás, talvez um pouquinho mais, um lugar onde antes era um mosteiro e tinha sido desativado. Foram fazer uma construção, quando começaram a cavar e revirar a terra, nos lugares que eram bueiros, descobriram-se um número imenso de ossadas de fetos, onde antes era um mosteiro. Por quê? Porque as próprias freiras, engravidavam de padres e abortavam, umas fazem o aborto das outras, e jogam onde? Jogava no bueiro. Então, quer dizer, é o palco das maiores abominações, idolatria em cima de idolatria. Cada papa que já foi para o inferno, eles canonizam dizendo que está fazendo milagre. A Madre Teresa de Calcutá, que já está sofrendo no inferno há um tempão, eles estão lá estão canonizando, dizendo que ela está fazendo milagre. É o milagre do Padre Cícero, é um milagre, enfim. Quem mais representa as piores abominações da terra hoje, senão a Igreja Católica? Isso é apenas um ponto para nós entendermos, porque veja bem, lá em Apocalipse diz que a besta, ela carrega a meretriz. Então você vê uma unificação. A besta, nós já identificamos que é um sistema, a unificação de poderes políticos, e a meretriz é a Igreja Católica. A meretriz, não há dúvida que ela seja a Igreja Católica. Então nós estamos diante de quê? Nesse final de tempos, uma unificação dos chifres, os poderes políticos, mas a meretriz está lá, no auge. E o príncipe virá de onde? De Roma. Hoje nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana. O que virá aí pela frente? Não sei. Existem vários estudos e às vezes existem vários entendimentos, mas que nós não estamos longe da verdade. Isso, de forma alguma, eu penso que estejamos longe da verdade. Deixa eu ver ainda aqui. Bom, ele fará aliança, e no meio, aquela velha história que a gente coloca no reinado do anticristo, que a gente divide, de 3 anos e meio mais 3 anos e meio. E é possível que esta aliança que ele firma nesses 3 primeiros anos e meio esteja incluído até a nação de Israel. Porque também alguns textos bíblicos nos permitem entender com certa clareza que isso vai acontecer. Israel, o próprio Israel, vai estar aliançado com o anticristo, porque a Bíblia fala de uma aliança que será feita com o povo de Daniel. E outro detalhe é que, me fugiu agora a outra, sim, ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, porque os judeus vão permitir isso. O Senhor Jesus falou assim: eu vim em nome do Pai e vós não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, vocês vão receber ele. Estava falando de quem? Do anticristo. Outra coisa que nós temos aqui é quando o Senhor Jesus diz assim, Pedro pergunta, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7 vezes? Aí o Senhor Jesus diz assim: não te digo que 7 vezes, mas que 70 vezes 7, que dá o quê? 490. Exatamente, as semanas proféticas somam 490 anos. Hoje nós temos cumpridos, até a tirada do Messias, 483 anos proféticos cumpridos, restando apenas mais 7 anos. Quando se completarem esses 7 últimos anos, que somar 490 anos, haverá um perdão à nação de Israel. Não é um perdão de graça,
Não é um perdão de graça. É um perdão nos moldes de Zacarias capítulo 14. Não é perdão de graça, né? Isso pode parecer uma redundância ou um paradoxo. Perdão de graça. Não. Haverá um preço a ser pago para que a nação de Israel não seja completamente dizimada. E este preço está lá em Zacarias capítulo 12, 13, 14. Zacarias. Então, o Senhor Jesus disse assim, o perdão não é dado 7 vezes não. O perdão será dado 70, né? Jesus fala 70 vezes 7, já fazendo uma alusão dos 490 anos que já foi dito pelo anjo lá no livro do profeta Daniel. Ou seja, está demonstrando quando haveria realmente a restauração de Israel, porque Israel precisa de quê? De perdão para ser restaurado. Enquanto esse perdão não acontecer, Israel não pode ser absolutamente nada. Então, quanto tempo foi dado à igreja? A igreja foi dada a ela 2000 anos. E agora, no século 21, se encerram esses 2000 anos da era da igreja. Com esses 2000 anos se encerrando, Israel vai voltar para o cenário através de uma aliança com o anticristo, que vai ser lá iludido, vai firmar uma aliança por 7 anos, e aí teremos consumada a história. O que o anjo diz? Que no cumprimento dessas 70 semanas proféticas, vai haver a implantação da justiça, o extermínio do pecado, das transgressões, vai haver o cumprimento das profecias. Então hoje nós estamos aonde? Estamos aqui, ó. Quase entrando no reinado do anticristo. Falta, não sei, 30 anos, 40, 50 anos, eu não sei. Mas falta bem pouquinho. Porque o tempo dado para a igreja existir e trabalhar é somente 2000 anos. Então, o Senhor Jesus fundou a igreja quando tinha, vamos assim dizer, 30 anos. Chamou discípulos, começou a ensinar a palavra. Vamos considerar, a igreja está fundada quando Jesus tem 30 anos. Para completar, para chegar a 2000 anos de história da igreja, quanto tempo que eu preciso? Eu preciso chegar até onde? 2030? Quando eu chegar em 2030, cumpriu-se a era da igreja. Tá? Quando eu chegar em 2030, acabou-se a era da igreja. E não adianta argumento. 2000 anos. Eu posso até nem tentar ser tão específico, porque, não, tem gente que diz que a igreja não foi fundada quando Jesus chamou os seus discípulos. A igreja foi fundada depois que o Senhor Jesus ressuscitou, porque a igreja precisava anunciar um Cristo ressurreto. Tá bom, eu também concordo. Então, quanto tempo demorou? Bota aí mais 3 anos. Então, a igreja teria sido fundada em 2033. A diferença para mim, meu irmão, faz a mínima. Aí tem outros que dizem, não, mas a igreja não foi fundada quando Jesus ressuscitou, porque cadê o Espírito Santo? Então a igreja só foi fundada no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e os discípulos anunciaram ousadamente. Tá bom, eu também concordo. Então vamos jogar, depois da ressurreição de Jesus, mais 50 dias para frente. Então tá bom. Daqui, quando nós chegarmos em 2033, mais 50 dias, cumpriu-se a era da igreja. E digo mais, doa lá em quem doeu, os teólogos ou os loucos, né? Eles dizem que sou louco, mas loucos são eles. Em 2033, eu te garanto, encerrou-se a era da igreja. Encerrou-se a era da igreja. Pode parecer uma coisa meio doida isso aí, né? Porque nós começamos a dizer assim, caramba, então o arrebatamento vai acontecer em 2033. Porque o que encerra a era da igreja não é o arrebatamento? Bom,
Deixa eu ficar como louco. Se vocês quiserem atentar para isso, muito que bem. Eu prefiro ficar como louco. Se alguém diz assim, mas você previu? Eu não, eu sou maluco. Eu não previ nada. Sou louco, eu tenho atestado de doido. Fiquei internado já várias vezes. Não, eu não previ nada. Quem quiser dar ouvidos, que dê. Amém, meu irmão? Porém, a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Temos perguntas? Você quer saber o dia e a hora? Não, ainda não tem. Dia e a hora não tem. Pastor, sobre aquela palavra que fala que o anticristo cuidará em mudar os tempos e as estações. E tem versão que fala épocas. Sim. Porque frisa muito tempos e estações. Quer dizer, são palavras diferentes que podem nos conduzir ao entendimento diferente. Sim. E aquela parte que Jesus fala também, aonde se incluiria essa passagem e aquela passagem que Jesus fala, se os tempos não fossem abreviados. Sim, o que acontece? A situação do final dos tempos é uma situação muito terrível. É uma situação de perseguição ferrenha, é uma situação de dificuldades até a nível ecológico, sabe? Está sendo previsto aí uma série de situações, escassez de alimentos, escassez de água, um monte de problemas estão sendo vistos por aí. Então, nesse finalzinho de tempo, né, vai ficar uma coisa meio ruim de se viver. Mas nós, igreja, estaremos escapando dessa situação. A porta do arrebatamento vai nos dar uma libertação. Lembra que diz Apocalipse 3 para uma igreja? Eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Eu te guardarei da hora que vem sobre todo o mundo. Mas Israel não vai ser guardado desta hora. A guarda desta hora é o arrebatamento. Porque se vem um mal sobre todo o mundo, se a igreja está no mundo, ela vai ser acometida disso aí. Então, mas Jesus está dizendo, eu vou te guardar desta hora. E nós entendemos que a maneira de guardar isso aí que vem sobre aquelas catástrofes horripilantes, é o arrebatamento que Jesus está falando para aquela igreja. Então, Israel não vai ser arrebatado. Então, nesse final de era, ou de tempos, vai haver uma situação horrível, e Israel vai passar por essa situação. Israel vai passar a tal ponto, e ele mesmo, Israel, estará cercado pelos exércitos inimigos na guerra do Armagedon, ou a terceira guerra mundial, mas uma covardia na verdade, porque será um monte de nação contra Israel, mas Israel vai resistir durante um bom período entre aspas, mas vai resistir porque Israel detém hoje tecnologias de ponta que outras nações não possuem. Israel não é uma naçãozinha qualquer. Israel possui mísseis avançadíssimos e tecnologia de primeiríssimo ou acima de primeiro mundo, a tal ponto de hoje os Estados Unidos, o Brasil estarem importando tecnologias de Israel. Então Israel vai resistir a esse ataque maciço, mas vai chegar uma hora que não vai dar para resistir. É muita nação contra ele, como a Escritura diz, eu farei com que todos marchem contra ti e saibam que eu te amo. Então, vai chegar uma hora que Israel vai se ver perdido, e aí essa é a hora que eles vão clamar pelo Messias que vai descer no Monte das Oliveiras, e a descida do Messias encerra os últimos 7 anos proféticos do que o anjo falou lá, quando o anticristo vai estar no poder nesses 7 anos. Quando Jesus desce no Monte das Oliveiras, estarão completando 7 anos do reinado do anticristo. Está colocando, aí é aquela lista de justiça, fim dos pecados, fim das transgressões. Então, esses tempos, essas eras, são palavras diferentes, mas que acabam apontando para o mesmo caminho, acabam apontando para a mesma situação. Porque as traduções aí variam muito. Quando nós vamos ver coisas bem específicas no dicionário, uma era, tá? A era é usado para denominar uma mudança de estrela, uma mudança de estação brusca, longa, tipo nos polos da Terra, dura 6 meses. É usada a palavra era é para mudanças assim
longas, coisa muito grande, mas tempos e estações são para mudanças mudanças menores, mais rápidas. Porém, nós nunca tentamos para isso. Nós, quando escrevemos, e também o pessoal dos tempos antigos, eles não atentavam muito para isso. Então, mesmo que a palavra no original esteja referindo-se a um tempo muito grande, o significado às vezes pode ser menor. Por quê? Porque assim como eles não eram expert no idioma, hoje nós não encontramos ninguém tão detalhado a nível de idiomas, nós não podemos nos prender a uma palavra menos, uma simples palavra, porque os significados das palavras variam muito na escrita, na maneira de escrever. Quando a pessoa escreve, ela está pensando em coisa muito grande, mas o termo que ela está usando se refere a uma coisa menor. Nós temos no nosso idioma, eu nem sei se temos ainda, uma palavra que a gente diz assim, este e esse. Todo mundo usa a mesma coisa. O que vem a este aqui, esse aqui, né? Isso aqui, isso, isto. Mas quando você vai na gramática, você não pode usar qualquer uma. Na gramática, você não pode usar qualquer uma. Isso é específico para uma situação. E isto é específico para outra situação. Mas quem vai atentar para isso? Ou para isto? Que diferença faz? Né? E a maioria de nós nem sabe. Para nós, isso e isto é a mesma coisa. Muitas vezes você vai, isto ou isso, não faz diferença. Tá, não faz diferença porque popularmente não faz mais diferença. Mas se nós fôssemos escrever a nível de termos técnicos, coisas científicas, talvez fizesse muita diferença. Para um médico que vai ler, para um engenheiro que vai ler, talvez fizesse muita diferença. Então, nós não podemos nos prender muito a alguns detalhes, tá? Tem pergunta? Antes de entrar no assunto que eu queria pedir orientação ao pastor, parece que essa questão aí, o isso, a gente trata o isso com aquilo que está próximo. E o isto, mas o nosso assunto não é português, né? E eu poderia especificar isso, mas nosso assunto não é português. Nosso assunto é Bíblia. Então, é isso que mais serve para a ocasião. Aqui na questão de Apocalipse 17, o 8, entre o 8 e o 11, tem alguma relação lá com a passagem de Daniel? E há, inclusive, quem coloque essa questão aqui do Apocalipse entre o capítulo 17, o versículo 8 e 11, como essa besta que sobe do abismo, e no 11 aqui, quando diz que ela é também o oitavo e é dos 7, vai à perdição, há quem julgue que isso seja relativo aos papas. No Sim. caso, até dizem que esse papa que foi exumado aí em maio, João Paulo II, ele foi o 6º, e parece que esse que está aí agora é o 7º, e o 8º dizem que seria ele, que seria o que retornaria o que era, né? Já não é, mas sobe novamente do abismo. Parece que tem uma especulação nesse sentido. Tem bastante. Por exemplo, no verso 8 aqui de Apocalipse, no capítulo 17, quando fala, a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, ou seja, ela era, ele existiu, não é, mas aparecerá. Ora, se aparecerá, significa que não está morta, né? Então, ela existiu, aparente, ela esteve à vista de todos. Hoje ela está no abismo, ela não está à vista, o mundo está caminhando sem entender a existência dela, o mundo não está contemplando essa besta, mas ela vai ressurgir, vai emergir. Então,
que besta é essa? Nós temos algumas coisas que nos levam a pensar sobre isso. Primeiro, o domínio do Império Romano, que hoje, na verdade, não subsiste como império, mas existe ofuscado na imagem da Igreja Católica Apostólica Romana, que teve a fusão de Estado e Igreja ali naquele tempo. Hoje nós podemos pensar também na Rússia, com o seu comunismo, porque a Rússia, né, quando o comunismo esteve em alta, fez frente ao mundo inteiro. De repente, o comunismo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se dissolveu. Hoje muitos russos lamentam aquilo arduamente e hoje existe uma tentativa de restaurar a unificação daquelas repúblicas e trazer de volta a ideologia comunista. Então nós temos aí dois pontos muito fortes em que nós podemos estar pensando nesse assunto. E como vimos aqui, a parte do que nos apontou, ora, quem destruiu a cidade de Jerusalém, o príncipe que há de vir, poxa, não tinha questão comunismo ali, pelo menos nós não identificamos, mas nós identificamos o Império Romano, que hoje existe na pessoa da Igreja Católica Apostólica Romana. O Império Romano existe e existe mesmo. Não é um império que tem amor, não é um império que possui guardas próprios, não é um império que possui polícia própria, não é um império que possui o seu próprio estatuto, não é um império que possui as suas próprias armas, não é um império que possui a sua própria moeda, não é um império que possui a guarda das suas fronteiras respeitadas por todas as outras nações. Não é isso que acontece com o Vaticano. Moeda própria, polícia própria, lá dentro não tem PM, lá dentro não entra exército, nem marinha, nem aeronáutica. O Vaticano possui a sua própria polícia, armada até os dentes. Ninguém entra na fronteira do Vaticano sem autorização. E isso acontece com toda igreja católica espalhada no mundo. Ninguém pode invadir. A polícia militar, o exército, a marinha, a aeronáutica, não pode invadir um território católico, uma igreja católica, sem autorização do padre. Isso é violação. Então, isso não é um império? Isso é uma religião ou é um império? Isso é mais visto como um império, que tem a sua autonomia, territórios invioláveis, polícia própria, compra as armas que quiser, seus seguranças são armados até os dentes, ninguém entra. Isto é um império. Mas alguém está vendo esse império? Não. Quem fala de igreja católica fala disso? Não. Quem fala de igreja católica fala da Virgem Maria, rogai por nós pecadores, né? Quem fala de igreja católica fala da missa do 7º dia, acender velhinha para os mortos, não é isso? Mas a realidade é bem diferente. E pode ser que esta organização venha emergir, aparecer novamente. E o comunismo está aí hoje, já está emergindo direto também. Tem vários textos, o Seminário de Apocalipse fala um pouco sobre a ideologia comunista. Nós temos aí um seminário exclusivo de Apocalipse, que nesses termos aqui vai falar sobre a ideologia comunista, porque vai falar de uma das cabeças ferida à espada. Cabeça significa ideologia. Então nós colocamos na possibilidade de que não era uma única cabeça, era uma das cabeças ferida de morte. Então nós colocamos a possibilidade de essa cabeça estar representando a ideologia comunista, que estava tudo ligado no mesmo corpo. A cabeça do catolicismo, a cabeça do comunismo e outras cabeças ligadas aonde? No mesmo corpo. E não é isso que vemos? A besta não conduz a meretriz, eles não estão ligados? Então são detalhes que você pode, né, caminhando aí. E aqui no verso 11, e a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Também isso aqui, realmente, como o irmão falou, é uma colocação em que muitos estudiosos estão colocando como algo que surja realmente
da Igreja Católica Apostólica Romana. Colocando aí nessas questões dos papas, que vai surgir um que vai governar, ou outros agora, como eu estava vendo também esse mesmo documentário na internet, as pessoas falando que, tipo assim, o João Paulo ele foi guardado em condições realmente absurdas. Os símbolos do caixão, a forma do caixão dele, tudo aquilo representando os símbolos maçônicos, etc. Claro que ninguém vai conseguir ressuscitar aquele Papa, né? Não vão ressuscitar ele. Mas o que pode vir aí pela frente? Não sei. Então, será que aquilo pode estar representando alguma coisa que vai se traduzir em um significado nos nossos dias? O caixão está lá, lacrado com um monte de situação. A maneira como ele foi sepultado, o que envolveu o corpo dele, o revestimento do caixão, todas essas besteiras, né, que nem os faraós faziam, a Igreja Católica fez muito mais com o Papa. Então tem gente cogitando de que dessa ideologia aí venha surgir um tal chifre que venha governar o mundo todo. Eu não descarto nada, porque eu não sou expert, eu não tenho onisciência, eu não conheço o futuro, né? Aquilo que a Bíblia realmente, que Deus me confirma que é. Então, por enquanto, aqui nós estamos tratando de vários assuntos e eu não acredito que eu vá ver de novo João Paulo II, mas se alguém acreditar, não tem problema não. Perguntas? Pastor, baseado em todo esse contexto, nós temos visto ao longo da história que os imperadores romanos, eles sempre quiseram reinar mundialmente, né? Sempre quiseram ser reconhecidos como deuses. E assim, com a aparente queda do Império Romano, a Igreja Católica ela continuou com essa visão, querendo atribuir infabilidade ao Papa e tornando ele praticamente Deus na Terra e querendo realmente continuar unificando os povos. O escritor daquele livro, A História Secreta dos Jesuítas, ele afirma que o Papa ele deu todo o apoio para Hitler se levantar, né? Então nós podemos pensar também, no caso, que assim, poderia não ser um Papa reinando, mas apoiando fortemente, politicamente, alguém para reinar como o anticristo? Sim, uma unificação realmente, um apoio muito grande. Isso aí é bem patente, né? Tanto lá que nós vemos, né, de novo, Apocalipse 17, nós vemos a besta e vemos a meretriz, juntas, uma conduzindo a outra, uma em acordo com a outra, mas situações diferentes. Um é a besta e outro é a meretriz. E depois a Bíblia nos mostra que a besta se levanta contra a meretriz e a deixa desolada. Por quê? O que é a besta? A besta é a unificação de todas as nações. É muita força. Quando ela resolve se levantar contra a meretriz, ela vai deixar a meretriz desolada, ela vai arrasar com a meretriz, que é uma organização aí religiosa, né? Vamos assim dizer, que é a Igreja Católica, enquanto que a besta é uma organização exclusivamente com ideal político. Então, em princípio, vai existir essa unificação, mas isso aí não vai ser até o fim, não. A Bíblia até diz que Deus colocou nos seus corações o intento de se levantar contra a meretriz e a deixar desolada. Então, em princípio, vai haver sim, é tudo girando em torno dessa união, mas depois nós vamos ver um racha, quer dizer, eu espero nem ver, né? Um racha nessa situação aí. Se vocês ficarem por aí, depois vocês me contam quando chegar lá em cima. Mais perguntas? Pastor, quanto a essa questão da besta, aqui em Apocalipse 13, anteriormente fala sobre o dragão, e fala que era um dragão vermelho. Aí aqui em Apocalipse 13 fala que todos adoravam o dragão por ter dado a ela tal poder e adoravam também a besta. Então a gente sabe assim que a China ela é representada por um dragão vermelho e ela tem esse ideal de comunismo.
e diz que o dragão deu esse poder à segunda besta, que é a besta que emerge do mar. Concordando, né, com essa questão da Rússia, do comunismo, eu queria que o senhor pudesse esclarecer um pouco sobre isso. É o que também nós, às vezes, estudando várias coisas, essas coisas nos vêm à memória. Hoje, realmente, quando se fala em comunismo hoje organizado, fundamentado, e eu diria assim, inabalável, é a China. É a China. Teve agora a retomada, vamos assim dizer, da Rocinha, né? E tinha um chinês lá, um chinês turista, que foi lá e estava fazendo uma espécie de reportagem por conta própria, e o repórter entrevistou ele, ele falou, sabe o quê? Estou admirado. Como é que pode um lugar dentro do país cujo Estado não tinha domínio? Isso é fora da realidade. Na China isso não existe de jeito nenhum. Por quê? Porque o domínio do comunismo e o exército vermelho, o dragão, né? A ideologia do comunismo, eles dominaram tudo. Eu vi uma reportagem na China, o repórter foi pelos vilarejos, lugar totalmente distante, pessoas vivendo em situações ruins, lugar totalmente distante, até sem energia elétrica, e ainda lá tinha medo de falar qualquer coisa. Quando se perguntou à mulher, a mulher mencionou alguma coisa, o marido saiu de lá, não fica falando não, depois eles vão embora, é a gente que tem que aturar aqui. Não fala nada, um medo, um pavor nas pessoas de mencionar qualquer coisa contra o governo chinês. Porque hoje, se alguém dissesse assim, qual o maior modelo de autoritarismo e assassinatos a sangue frio? China, o comunismo. Quem mais assassina, quem mais mata é a China. Então, a China é sim hoje o que nós podemos chamar, e por que não, de dragão vermelho. É a China, a melhor representação que nós temos é essa. E nós sabemos que tem as cabeças que representam a ideologia, tem a besta que é a unificação de corpos políticos e tem uma pitada de sal aí que é a meretriz, que enquanto servir os projetos da besta, ela vai estar de pé. Quando a besta achar que já não precisa mais da meretriz, vai passar a foice no pescoço dela. Mais perguntas? Não? É uma pergunta do Hudson. Pastor, no tempo de Daniel, o povo era cativo, mas podia estudar as Escrituras. Hoje, tem países que a Bíblia não pode entrar, e nem a internet. Como levantar um atalaia neste lugar? Para Deus não existe impedimento dos homens. Para Deus não existe barreiras, para Deus não existe fronteiras. Quando o Senhor Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ele já sabia muito bem o que seria a China, o que seriam as barreiras alfandegárias, mas ele não enxergou impedimento aos seus projetos. A Bíblia diz que nenhuma das palavras do Senhor cai por terra, nenhuma volta vazia, tudo lhe apraz. É tudo que lhe apraz, a palavra cumpre. Então hoje nós temos nos nossos sites acesso até da China, acessos da Coreia, acessos daqueles países. Então sabe-se lá o que pessoas estão fazendo. Nós somos hoje uma base para o mundo, mas não podemos avaliar o que essas pessoas que têm acessado nossos trabalhos em português, em inglês, o que essas pessoas estão fazendo com o que eles estão baixando da internet, como eles estão enviando para um colega, para outro, como eles estão usando os serviços de postagens. O fato é que por mais que os meus olhos olhem e vejam as barreiras, eu tenho que entender que o meu Deus não está enxergando as barreiras que eu enxergo. Eu tenho que trabalhar, fazer o que Ele me manda. Muitas pessoas encontram barreiras, sabe por quê? Porque não estão fazendo o que Deus quer, estão tentando fazer o que elas próprias querem. Aí elas veem a dificuldade. Mas quando você está fazendo o que Deus te mandou fazer, não tem dificuldade. Porque quando Deus te coloca para realizar alguma coisa, Ele te deu todas as ferramentas e já abriu todas as portas. Então, essa questão de enxergar barreiras, enxergar dificuldades, é somente para aqueles que estão tentando fazer coisas fora do projeto de Deus. Quem estiver no projeto de Deus, tem todas as portas abertas diante de si.
É uma pergunta de um ouvinte anônimo. O anticristo não será um judeu, pois eles acreditarão mais em um judeu ou não? E por onde chegamos à conclusão que 7 anos são o tempo da última semana? Bom, essa questão de quem será o anticristo, isso varia muito de estudo. Nós imaginamos, poxa, como que se os judeus estão esperando um Messias, mas esse Messias tem que ser descendente de quem? De Davi. Ora, eles sabem disso, não sabem? Eles estão esperando um Messias descendente de Davi, descendente da tribo de Judá. Ora, isso aí ficou claro. Mas, hoje, será que eles ainda estão atentando para isso? À medida que as coisas estão caminhando, eles estão se apercebendo realmente disso? Então tá, vamos ainda considerar, se eles estão esperando isso, se eles estão de pergaminho na mão, achando que o Messias tem que ser da tribo de Judá, e se eles têm condição de examinar a Escritura a ponto de identificar hoje uma pessoa como descendente de Judá, eles vão exigir. Nesse ponto, salvo que podem ser enganados, os judeus estariam esperando isso. Agora, será que eles realmente estão esperando isso? Porque Jesus não era tudo isso e eles não rejeitaram? Jesus era descendente de Davi, Jesus era da tribo de Judá, Maria era uma judia, a profecia dizia que Jesus tinha que nascer em tal lugar. Eles não viram tudo se cumprir na pessoa de Jesus? Significou alguma coisa para eles? Não significou absolutamente nada, né? E quanto a como nós podemos ter certeza de que essa última semana são 7 anos? A Bíblia nos mostra na simbologia, a Bíblia nos mostra na história. Então, quando nós estudamos a simbologia, nós estudamos a história, nós vemos claramente a revelação bíblica de que essa última semana será composta por 7 anos. Uma outra pergunta do Hudson. Pastor, o que quer dizer na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares? Quer dizer justamente que ele vai destruir o culto, né? O sacrifício e a oferta de manjares é a forma que os judeus têm de prestar culto. E ele vai acabar com isso. Então, quer dizer, ele vai finalmente se levantar, como a Bíblia diz, se levantará contra Deus e contra tudo que se chama Deus. O apóstolo Paulo escreve isso, que ele se levantará contra Deus e contra tudo que se chama Deus. Esse quebrar a oferta de sacrifício, os manjares, significa que finalmente, depois de um período de falsa paz, na metade do reinado dele, ele resolve arrasar com Israel, quebrando a sua aliança do princípio e trazendo todo o culto e adoração para si mesmo. Amém? Podemos encerrar? Então vamos encerrar, agradecendo ao Senhor Jesus.